Baruch Rabá Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A graça e a paz, meus queridos amigos e irmãos. Tudo bem? Tudo na bênção? Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Você que não me conhece, muito prazer, sou o pastor Breder, presidente do Sepulcro Vazio, Ministério Motociclístico. E é uma alegria para nós estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 18 às 18h30, ok? Para um tempo de reflexão na Palavra de Deus, um tempo de oração, de comunhão, tá bom? Seja muito bem-vindo, a nossa galera já está entrando aí, está sempre com a gente. Pedro Henrique, lá do Talmide, de Palmas. Grande Pedro, abraço para você, meu irmão. Zeca, meu amigo de infância lá de Realengo, no Rio de Janeiro. Laércio Sanches, a graça e a paz, meu irmão. Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vera, minha irmã querida, beijo para você, Vera. Saudade de você. Beijo grande. Minha irmã de carne, viu, gente? Carne e sangue. Abençoada, né? Glória a Deus. Então você que está chegando agora aí, você que não conhece, a gente tem esse tempo aqui de segunda a sexta, né, para essa reflexão. E todas as lives ficam salvas, tá bom, querido? Você pode assistir a qualquer horário que quiser. Tem muitas pessoas que não conseguem assistir agora, às 18 horas, mas elas assistem vários horários diferentes e são edificadas da mesma forma, porque o que importa para o Senhor é a pureza, a singeleza, né, do seu coração em relação a buscá-lo, ok? Glória a Deus, nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre a recompensa de Ruth. Uma reflexão interessante, querido, que acho que vai edificar a sua vida. Amém? A recompensa de Ruth. E já que vamos falar sobre a recompensa de Ruth, nós vamos colocar aqui o Cântico de Ruth, que era um hino, né? Uma canção. Existem algumas versões, existem algumas músicas chamadas, né, Cântico de Ruth. Mas esse aqui que eu vou colocar, inclusive tive dificuldade para achar, mas é um que inclusive o pessoal usava muito para cantar em casamentos antigamente, né? Mauro, meu querido, Deus abençoe, beijo no seu coração, meu irmão querido, vice-presidente do Sepulcro Vazio, beijo para você e para Denise. Vamos adorar o Senhor então com essa canção aí e já vamos entrar na reflexão para não perdermos tempo, tá bom, meu querido? Glória a Deus. Você aí talvez tenha usado essa canção no seu casamento, quem sabe, ou com certeza já foi a algum casamento e viu essa música sendo cantada. Curte aí e adore ao Senhor. Onde quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Essa foi uma declaração que Ruth fez para Noemi, a sua sogra. Vamos falar disso já já. Onde quer que tu fores, irei também, onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo,
teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei também. E ali se eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Só a morte vai me separar de ti. Declaração forte, hein? Glória a Deus. Muita gente aí lembrou, hein? Muita gente aí se lembrou. Amém. Glória a Deus. Ah, o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos para a nossa reflexão de hoje, então. Né? Vamos falar aí sobre a recompensa de Ruth. Bem, existe um livro na Bíblia, não sei se você já leu, existe um livro na Bíblia, que é o livro de Ruth. Amém, queridos? E que, curiosamente, não se sabe quem foi que escreveu. Não foi Ruth que escreveu. Não existe essa comprovação. Ok? Então é considerada o autor desconhecido. Tá? Ô meu amorzão, boa noite, meu amorzão querido. Elda, minha esposa maravilhosa. Então, eu não vou ler todos os 4 capítulos, né, para você, mas vamos fazer aqui algumas reflexões e eu quero que você entenda que quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor nos recompensa. Patrícia, bem-vinda, minha querida. 3 Corações, Minas Gerais. Vou repetir isso, hein, queridos? Quando a gente é fiel ao Senhor, o Senhor nos recompensa. Guarde isso no seu coração. Isso é uma verdade bíblica. E isso se cumpriu na vida de Ruth também. Vamos ler aqui para você situar os primeiros 5 versículos do livro de Ruth. Ruth, então, capítulo 1, né? Onde é que fica o livro de Ruth, pastor? Depois do livro de Juízes. Lembra da... Miguel, bem-vindo, meu querido, presidente do Talmide. Lembra daquela musiquinha para aprender a ordem dos livros da Bíblia? Gênesis, Êxodos, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica. Lembra dessa musiquinha? Então, Ruth fica depois de Juízes. Amém? Então, Ruth capítulo 1, logo no início, versículo 1 diz assim: nos dias em que se julgavam os juízes, né, um tempo que não tinha... Gilvando, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Não tinha ainda reis, né, em Israel. Houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, ou ele era de onde? De Belém de Judá, saiu a habitar a terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, primeira situação, por causa de fome na terra, problema de sobrevivência, Elimeleque resolve sair de Belém de Judá e ir para a região de Moabe, habitar a terra de Moabe. Ele leva sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ok? Ok. Queridos, a terra de Moabe hoje, para que você tenha uma ideia, a terra de Moabe, né, é o lado direito do Mar Morto. A terra de Moabe hoje é onde é a Jordânia, ok? O país da Jordânia.
Ali era a terra de Moabe, ou seja, dos Moabitas. Ok. Os Moabitas, querido, que habitavam aquelas terras, não eram tementes ao nosso Deus, não eram tementes ao Deus de Elimeleque. Ok? E qual a origem dos Moabitas? Você sabe qual a origem dos Moabitas? Os Moabitas são originários de Moabe. Quem foi Moabe? Moabe foi um dos filhos de Ló. Lembra que as duas filhas de Ló dormiram com Ló, engravidaram de Ló para poder perpetuar a geração de Ló, para dar, né, continuidade à descendência de Ló? Pois é, a primogênita mais velha, ela dormiu com Ló, seu pai, e ela engravidou e ela teve um filho chamado Moabe, que é o pai dos Moabitas. A palavra de Deus diz isso lá em Gênesis, tá bom? Alexandre, bem-vindo, meu irmão. Então, os Moabitas, eles são descendentes de Ló, né? Do filho de Ló, chamado Moabe. E aí eles foram para essa terra. Elimeleque pegou Noemi, pegou Malom e Quilion. E aí a Bíblia diz o seguinte, no versículo 3, eu estou lendo o livro de Ruth, capítulo 1. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então Noemi, tempo de dificuldade, de escassez, Noemi ficou viúva, com 2 filhos. Os quais, né, casaram com mulheres moabitas. Okay? Moravam em Moabe, conheceram mulheres moabitas, se casaram com ela. E aí a Bíblia diz que o nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, um filho se casou com Orfa, né? Eu já vou até te adiantar que foi Malom casou com Orfa e Quilion casou com Ruth, as 2 mulheres moabitas. E os moabitas, queridos, eles além de não servirem ao nosso Deus, eles eram politeístas, eles tinham muitos deuses. Um dos principais deuses dos moabitas era Quemós. Mas também existiam outros, inclusive Moloque, né? Que recebia sacrifícios de crianças, né? Quemós também recebia, mas Moloque é mais famoso, mais conhecido, né, por nós, por receber crianças como sacrifício. Então, eles eram um povo que realmente estavam perdidos, né? Não tinham nenhuma relação com o nosso Deus. Mas os filhos dela, vivendo ali, né, em Moabe, resolvem se casar com 2 moças moabitas, Orfa e Ruth. E aí ficaram lá praticamente 10 anos, né, quase 10 anos, diz a Bíblia. Versículo 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher, ou seja, Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então entenda a situação. Elimeleque, por causa de um problema de fome na terra de Judá, ali de Belém, ele sai dali, vamos para Moabe, vamos tentar a vida em Moabe. E ele pega Noemi, né, pega seus 2 filhos e vai para lá. Chega lá, Elimeleque, depois de um tempo, Elimeleque morre. Aí fica Noemi sozinha com os seus 2 filhos. Seus 2 filhos se desenvolvem, conhecem Orfa e Ruth e se casam com elas, 2 mulheres moabitas. Pô, beleza. Aí morre os 2 filhos. Ficou então quem? Noemi com as 2 noras, Orfa e Ruth. E aí, querido, imaginou já a dificuldade. Então o que acontece? Eu não vou ler todos os capítulos não. O que acontece? Noemi resolve fazer o quê? Ela resolve voltar para Belém de Judá, onde ela tem parentes e é onde é a terra dela, né? O povo de Deus. Ela está numa terra estranha, diferente. Marcinha, bem-vinda, Deus abençoe. Ela está numa terra estranha, diferente, lá em Moabe, numa cultura, num peso espiritual que não é o dela, embora ela se mantivesse firme, Elimeleque também, né, seus filhos,
e a gente vai entender por que eles se mantiveram firmes, por que a gente pode afirmar isso. Eles casam com essas duas moças moabitas, os filhos morrem. E ela fala assim, cara, como é que eu vou me sustentar e sustentar 2 noras? Eu não tenho outros filhos para assumirem as noras, porque naquele tempo, na lei, se tivesse mais algum outro filho vivo, esse filho tomaria elas como esposas, para poder, né, sustentar e dar sequência à descendência. Mas ela não tinha. Fala, Fabinho, meu querido, Fábio Magrelo, Deus te abençoe. Ela não tinha. Então o que ela faz? Ela decide, Noemi decide voltar para Belém de Judá. Mas ela chega para as 2 noras e fala assim, olha, eu estou liberando vocês. Voltem para a terra, voltem para a casa dos pais de vocês e sigam a vida de vocês, porque eu não tenho outros filhos para assumir vocês, né? Eu não tenho condições de gerar outros filhos para assumir vocês, então estou liberando vocês. Segue para... Aí elas choraram, a Bíblia diz que elas prantearam, choraram muito, não queriam sair. Por quê, queridos? Porque existia um vínculo, uma aliança muito forte entre elas. Que coisa bacana, né, querido? Aí, ó, noras e sogra se dando muito bem. Isso só é possível por quê, queridos? Por causa dos princípios de Deus que Elimeleque e Noemi e seus filhos ensinaram para suas noras moabitas, né? Elas eram muito felizes. E elas, não, Noemi, a Noemi insistiu, não, vai para a casa dos pais de vocês, para que vocês possam viver uma vida melhor. Eu não tenho condições. Eu não tenho, vocês vão esperar alguém me tomar como esposo para eu poder gerar um filho, para esse filho crescer, para casar com vocês? Não tem condições. Vocês estão liberados. Aí elas choraram muito e Orfa decide fazer o quê? Decide obedecer Noemi e voltar para a casa dos seus pais. Ruth, porém, ela fala, por isso a gente cantou esse cântico de Ruth. Ruth, porém, fala para Noemi, isso está registrado no versículo 16, capítulo 1 de Ruth. Diz assim, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, minha sogra, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Olha só, ela está falando, hein? O teu povo hebreu é o meu povo. Eu me converti ao Senhor, teu Deus. Os moabitas não são mais o meu povo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Declaração forte, né, queridos? Bili, meu querido, seja bem-vindo. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida, viu que Ruth estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela e permitiu que ela fosse. Perfeito? Perfeito. Olha só, querido, a decisão que Ruth tomou. Ruth falou, não vou voltar para a casa dos meus pais. E Ruth não tinha garantia nenhuma de que eles voltariam para Belém de Judá depois de muitos anos, né, morando em Moabe, e que seriam bem recebidos, ou que teria, né, uma vida próspera lá. Ela não se importou com isso. Ela falou, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu vou contigo até o fim, só a morte vai me separar de você, Noemi. E aí elas seguiram e voltaram. Olha que atitude. Orfa não, Orfa já preferiu voltar para a casa dos seus pais em Moabe. Amém? Amém. E aí elas seguiram e voltaram para lá, para Belém de Judá. E aí elas foram, né, pararam no lugar e aí começaram, cara, nós temos que procurar alimento, nós temos que ir, né? E aí eles começaram a procurar onde buscar esses alimentos. No capítulo 2 diz o seguinte, tinha Noemi um parente de seu marido, Elimeleque, senhor de muitos bens. Ela tinha um parente por parte do marido, que tinha falecido, que era bem
bem de posse, né, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ou seja, quem tiver misericórdia de mim, em outras palavras seria isso, me favorecer significa o seguinte: quem tiver misericórdia de mim, eu vou pegar espigas, eu vou colher alguma coisa para nós podermos, né, nos alimentar. Vinícius, bem-vindo, meu irmão, glória a Deus. São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E aí ela falou: vai, minha filha, vai. E ela se foi ao campo, né, e entrou, apanhava atrás, depois dos segadores. Existiam os segadores que eram contratados, segadores de cega, de colheita, aqueles que faziam a colheita. Então os caras iam colhendo e ela ia depois dos caras. Se ficasse alguma coisa para trás, ou caísse alguma coisa, ela pegava, né? Porque eles favoreciam isso, ok? Ok. Então, e aí ela foi, e ela entrou nas terras, na parte que pertencia a Boaz. Moral da história, queridos: ela vai e conhece Boaz. Boaz se compadece dela, e Boaz fala para as pessoas: olha, fala para ela, dorme com as minhas servas, se alimenta, bebe água, faz tudo o que você precisar fazer, ninguém vai te fazer nenhum mal, né? Continua colhendo. E aí Boaz ainda dá ordem para os segadores, fala assim: ó, deixa algumas espigas para trás de propósito, deixa algumas boas colheitas para trás para ela pegar, não fala nada não, e não censura ela não, deixa ela ser abençoada. Isso foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Ok. Aí, lá em Belém de Judá, existiam terras que pertenciam a Elimeleque, ou seja, o marido de Noemi, que faleceu. E como Boaz era parente, o que Boaz fez? Boaz intermediou a venda dessas terras em favor de Noemi. Ok? Ok. Aí, Boaz chega diante do resgatador, né, aquele que vai resgatar. Isso já está lá no capítulo 3 e 4, né? Capítulo 4. Ele chega diante do resgatador e fala o seguinte, fala assim: olha, ele chama 10 anciãos de testemunha, porque o negócio era feito assim, né, querido? Ali com testemunhas, com autoridades do povo. E aí ele negocia as terras. E aí ele fala o seguinte: olha, você vai comprar as terras de Noemi. Boaz fala pro resgatador: você vai comprar as terras de Noemi, mas você precisa ficar, né, assumir a Ruth, a nora dela, porque ela é viúva. Ruth também é viúva. E aí você, além das terras, você tem que assumir, né, se casar com Ruth. Aí o resgatador fala: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir mão. Você compra. O resgatador passou o direito de compra para Boaz, na frente das testemunhas dos anciãos. Fala assim: ó, Boaz, você compra. E Boaz fala: olha, vocês estão sendo testemunhas de que ele não quer resgatar a terra e, né, porque era lei, querido, era obrigado, ele tinha que ficar com Ruth. Com Noemi não, ele pagaria para Noemi, não teria que casar com Noemi. Mas as filhas de Noemi que fossem órfãs, se a órfã tivesse aqui junto, ele teria que casar com as duas. Mas a órfã já voltou para a terra dela. Então ele fala assim: olha, eu não posso casar com Ruth, então você pega esse direito. O que Boaz fez? Boaz falou assim: então tá bom, eu vou, para eu abençoar Ruth, para eu abençoar Noemi, vocês estão de testemunho. E tem até uma coisa interessante aqui no capítulo 4. Sabe como é que era a palavra do judeu nessa época? A palavra do judeu, para provar de que o negócio está feito, eu estou dando a minha palavra, ele tirava o calçado e entregava para outra pessoa. Olha que interessante, né? Se você ler o capítulo 4, né? Vou ler aqui para você, ó, capítulo 4, versículo 7. Esse era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Olha que interessante, né? Então o resgatador falou: compra você, pode comprar Boaz. E tirou o calçado e deu para Boaz. O que Boaz fez? Os anciãos de testemunha, beleza. Aí Boaz vai e compra a terra de Noemi. Boaz faz o quê? Pela lei, se casa com Ruth.
Entende? Assumiu Ruth como esposa. E aí eu vou ler agora para você, para a gente fechar nossa reflexão de hoje. Ruth capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, Noemi, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Veja, ela é exemplo, hein? Esse amor de Ruth com a sua sogra Noemi era tão forte que se tornava exemplo para as demais. As outras enxergavam isso e falaram para Noemi. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é quem? Pai de Jessé, pai de Davi. Qual é o título da nossa reflexão de hoje? A recompensa de Ruth. Os últimos versículos do livro de Ruth dizem: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmon. Salmon gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi, o rei Davi. Recompensa de Deus na vida de Ruth, porque Ruth foi fiel, porque Ruth falou: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, só a morte vai me separar de você, minha sogra. O que aconteceu? O Senhor mudou a história daquela moabita. Aquela mulher que era uma moabita não era judia. Aquela mulher que não era judia, ela se tornou quem? Esposa de Boaz, mãe de Obed. Obed depois cresce, se casa e tem Jessé. Jessé cresce, se casa e tem Davi. Então, quem foi o pai do rei Davi? Jessé. Quem foi o avô de Jessé? Obed. Quem foi o bisavô de Davi? Boaz. O que significa isso? Que Deus, para recompensar Ruth, coloca Ruth na genealogia do rei Davi, como a bisavó de Davi. E essa genealogia é a genealogia de Jesus, porque Jesus vem da raiz de Davi. Lá está lá em Mateus, não é? Caramba, cara. E ainda vou te dizer mais, hein? Isso é para gerar fé no teu coração. Deus recompensa aqueles que o professam, aqueles que têm fé nele, aqueles que creem nele, aqueles que o declaram diante dos homens, aqueles que não se intimidam com perseguições, aqueles que não se intimidam com chacota, aqueles que não têm vergonha de declarar: eu sou um servo, eu sou uma serva do Senhor Jesus nos dias de hoje. O Senhor Jesus, além de abençoar, ele recompensa. Ruth, que era uma moabita, entra para a história da genealogia de Jesus como a bisavó do rei Davi. E mais, hein, para te mostrar como que Deus é maravilhoso. Boaz era filho de quem, querido? Boaz, o marido de Ruth, era filho de quem? Era filho de Salmon. Foi Salmon que gerou Boaz. E Salmon se casou com quem? Quem era a mulher de Salmon? A mulher de Salmon era Raabe, a ex-prostituta de Jericó. Meu irmão, Deus transforma. Lembra a história de Raabe? O que Raabe fez? Vou deixar isso para outro dia. Eu já fiz live aqui sobre Raabe, mas tem tudo a ver. Tudo se casa aqui.
Raabe, ela acolheu os espias, não deixou que os espias fossem mortos pelo povo de Jericó, e ela disse: nós temos ouvido a fama do teu Deus, por favor, lembre-se de mim, da minha família, nós queremos a misericórdia do teu Deus, lembra disso? Aí Salmo era um dos espias, Salmo fala para ela: coloca esse pano escarlate aqui, essa corda escarlate aqui na tua casa, porque em nome do Senhor ninguém vai entrar aqui, vai fazer mal à tua família. O que acontece quando Josué entra em Jericó com o povo? Eles tomam Jericó, aquela família é preservada, é abençoada, e ela é levada e vive junto com o povo judeu, e ela deixou de ser prostituta e se tornou uma mulher de Salmo. E Deus, cara, para marcar a história de Raabe, ô meu pai, Deus para marcar a história de Raabe, Deus fala assim: Raabe, até hoje você foi conhecida como a prostituta de Jericó. Por causa da tua fidelidade, por causa da tua entrega, por causa da inteireza do teu coração, Raabe, eu te coloco hoje, você não vai enxergar isso, mas você será a trisavó do rei Davi, que eu levantarei, e do qual eu levantarei o meu rebento, que vai reinar para todos sempre. Querido, a ex-prostituta é a trisavó do rei Davi, casa com Salmo e tem quem como filho? Boaz. Boaz casa com quem, cara? Com a Moabita. Casa com a Moabita Ruth. E aí tem quem? Tem Obed, que é avô de Davi. Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. Piazza, meu querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu vou parar por aqui, querido. Quero orar pela tua vida. Quero adorar o Senhor junto contigo. E a mensagem que eu deixo para você em cima da vida de Ruth, e também de Raabe, depois você lê lá a história de Raabe, mas a palavra em cima de Ruth é: Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. Prepare-se, você é fiel ao Senhor. Quem está falando contigo aqui, meu irmão, olha só, olha aqui dentro dos meus olhos. Quem está falando contigo aqui é um homem de Deus. Você é fiel ao Senhor, o Senhor vai te recompensar, porque isso é um princípio dele. Ele não abre mão de fazer isso. Ele é o nosso Deus, ele é galardoador, mas ele não é só galardoador no céu, não, ele é galardoador aqui na terra também. Se prepare, porque a tua recompensa vai chegar pela tua fidelidade ao amor de Jesus manifestado por você. Tome posse disso e creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, meu irmão? Vamos adorar o Senhor e vamos orar para que você tenha uma noite abençoada. Creia nisso, declare. Diga: Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio, Senhor, eu serei recompensada pelo Senhor. Não que você busque a recompensa, mas você será recompensado pelo Senhor. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos adorar, aleluia, e vamos orar. Por causa da tua fidelidade, os céus se abrem sobre a tua vida, e a recompensa do Senhor vem e alcança você e a tua casa, em nome de Jesus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Declare isso para Ele. Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem, face a face, Senhor. Peça, diga: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta-me. Estás aqui, o trono de louvor, tua presença me curou, faz
Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Primo, Deus te abençoe, meu irmão. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. E se abram os céus, o teu reino, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, assim como aconteceu com Ruth, acontecerá contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Creia nisso, tome posse disso. Que os céus fechados se abram na tua vida, o teu reino venha mover, e Deus te recompensará, Ele é fiel. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Você toma posse disso, meu irmão. Deus dê a honra a Ruth. E dará a você também. Eu creio. Silvia Pedrosa, Deus te abençoe. Glória a Deus. Os céus estão se abrindo sobre a tua vida. Receba. Toma posse do poder do Senhor na tua casa, na tua vida, na tua família. Seja fiel ao Senhor e Ele te recompensará, te abençoará. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, queridos. Amém? Ô Senhor, muito obrigado, meu Pai, por essa noite, pela Tua palavra. Muito obrigado pela história de Ruth e de Noemi. Oh, meu Deus, o Senhor recompensou aquela mulher de uma forma tão tremenda, assim como o Senhor recompensou Raabe. Pai, em nome de Jesus, manifesta Teu poder, a Tua graça sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui na live. Toma nas Tuas mãos. Estabelece, Senhor, a Tua vontade e honra, Deus, honra cada um que tem sido fiel ao Senhor. Ó Pai, manifesta Tua graça, Tua bênção, haja, ó Deus, a benevolência do Senhor e a recompensa do Senhor venha sobre os Teus filhos. Traz, Senhor, traz saúde para quem precisa, traz restauração, traz, Senhor, propriedades para quem precisa. Traz, Senhor, empregos, finanças, ministérios, reavivamento de ministérios, de unções, traga dons, traga poder do alto, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça e o Teu amor na vida de cada um. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada um desses irmãos. Continua abençoando a nossa tia Edi, continua restaurando a sua saúde, nós pedimos, assim como a do pastor Júlio. Obrigado pelas boas notícias de hoje, que consiga avançar, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe ele, a Eliette, sua esposa. Abençoe a cada um dos nossos filhos, a cada um, Senhor, daqueles que estão necessitados do Teu milagre.
Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, amados. Amém. Aleluia. Quero deixar só um recado para os irmãos. Amanhã nós não teremos a live, porque nós teremos aqui em Brasília o motoculto do Sepulcro Vazio, na Igreja Cristã Presbiteriana lá em Samambaia. Então amanhã não teremos a live, tá bom, amados? Se o Senhor abençoar, nós voltamos na segunda-feira, tá bom? Tenha uma excelente noite, uma excelente sexta-feira, tenha um excelente fim de semana e não se esqueça, o Senhor te recompensará. Amém? Beijo grande. Fique com Deus, fique na paz. Em nome de Jesus.